Boa noite, vascaíno. A gestão Pedrinho pode estar desmoronando. A base política está rachada. Dois conselheiros dos famosos, na verdade foram 4, mas 2 dos famosos acabam de romper com o presidente Pedrinho e expuseram os bastidores do Vasco em uma carta aberta. O que está acontecendo nos corredores de São Januário, eu te conto tudo agora. Mas antes, não esquece de deixar seu like, não esquece de se inscrever em nosso canal, aproveita, vai lá e ativa o sininho de notificações, aquela opção todas. Assim, sempre que tiver vídeos novos aqui, o YouTube te avisa. Tá falado? Vamos direto para essa história aí, dessa confusão. Boa noite, meus amigos. Meu nome é André Luiz, esse é o canal Gigante Vascaíno e está entrando no ar o programa Resumo Gigante, seu programa de todo final de noite, de segunda a sexta-feira, sempre em dia que não tiver jogo do Vasco. Olha, a notícia complicada aconteceu ontem, 9h30 da noite de quinta-feira. Eu não falei isso hoje de manhã no Café do Gigante, nem gravei o programa do almoço do Gigante hoje, até porque tinha que saber se essa história era verdade, se não era verdade, mas é sim, a carta foi publicada, a carta está no Instagram, está no X, né? E a carta é assinada por 4 conselheiros do Vasco. 2 deles, caras conhecidos, né? Um é o Júlio Brandt, né? O parceiro do Edmundo, do Pedrinho, do Felipe, e o outro, cara, é o médico Clóvis Munhoz, o médico dos grandes craques do Vasco, né? Ele, como o Campelo, Alexandre Campelo, foram os grandes médicos do Vasco nos anos áureos do Vasco, nos anos 80, nos anos 90, né? E iníciozinho dos anos 2000, né? Naquela fase do Calçada, do Eurico, os médicos do Vasco eram Clóvis Munhoz, Alexandre Campelo, e esses caras estavam ligados ao... Não, o Campelo não, mas o Clóvis Munhoz e outra galera da Med Vasco, né? Que é os médicos que são vascaínos, sócios do Vasco, tem um grupo político chamado Med Vasco, se juntaram a Sempre Vasco, né? E fizeram uma chapa na época, chamada Um Vasco Só, um negócio assim. E aí, uma eleição da Sempre Vasco, foram eleitos, são conselheiros eleitos pela gestão do Pedrinho. Quando o presidente do Vasco é eleito, ele elege juntos 150 conselheiros. É o que dá sustentação política, é a base da sustentação política. Bem, 4 roeram a corda. Esses 4, né? Um é o Ricardo Cota, Júlio Brandt, Clóvis Munhoz, o outro estou esquecendo o nome, desculpa, não conheço ele. O Ricardo Cota conheço, é um médico também. Ele nunca foi médico do Vasco, acho que não, pelo menos assim, de frente não. Se foi da base e tal, eu não lembro. Mas o Ricardo Cota, eu sei que ele é um médico também lá de dentro, e sei que a profissão dele é médico. O Clóvis Munhoz e também o Júlio Brandt é famosíssimo, conhecido aí, né? Sempre foi candidato político do Vasco e tal. Esses caras romperam com o Pedrinho, que é... O Conselho Deliberativo é a base de sustentação da atual diretoria, é a base política que sustenta nas votações a diretoria. Não só romperam com o Pedrinho, como renunciaram ao cargo de conselheiro. É grave a história, os caras renunciaram. Tem 4 cargos de conselheiro em aberto. E colocaram uma carta aberta ao público, aberta aos vascaínos, cara. E a carta está no X, está no Twitter, está no Instagram, do próprio Júlio Brandt, do Clóvis Munhoz. A gente foi conferir, eu estou pegando aqui da Net Vasco, porque era a fonte mais fácil de eu colocar aqui no computador. Ficou mais fácil aí. Então eu peguei lá na Net Vasco a carta, a gente vai ler aqui a carta que está lá, né? E a carta começa assim, a carta é pequena, mas expõe os motivos da renúncia, e essa exposição de motivos coloca o Pedrinho numa situação muito complicada. Para todo vascaíno, é uma honra e grande responsabilidade ser eleito membro do Conselho Deliberativo do Clube de Regatas Vasco da Gama. Nesses mais de 10 anos de atividade política, atuamos fortemente para mudar a história do clube. Foram lutas para democratizar, abrir e modernizar o Vasco. Eleições diretas, eleições online, constituição da SAF, apoio na aprovação do projeto de lei da reforma de São Januário, dentre tantas outras pautas importantes. No entanto, não podemos continuar a endossar algo que não acreditamos. A eleição de 2023 foi baseada na defesa da harmonia e compartilhamento de valores que não foram mantidos e cumpridos pela atual gestão. Valores esses que pontuamos e que sempre foram motivo de orgulho e compromisso do grupo com os sócios. Essa é, acima de tudo, uma carta de alerta e de atenção aos vascaínos. E aí ele vai começar a pontuar agora o que aconteceu, né? Ele vai começar a pontuar aí o porquê que esses 4 estão saindo. O que eles estão discordando da gestão do Pedrinho, que ele acha que não conseguem ser ouvidos, e o que está acontecendo de fato. Porque qual o motivo que faz com que eles rompam com a gestão do Pedrinho?
E aí eles vão explicar o motivo deles. Vamos lá. Esse é o Munhoz. Então, vamos nós aqui. Modelo SAF, item 1, modelo SAF. Criamos a um só Vasco, por acreditar que o melhor a fazer era fortalecer a Vasco SAF, independente do investidor. Esse foi o desejo de mais de 70% dos sócios. Ele está falando aí da eleição daquela Assembleia Ordinária para a criação da Vasco da Gama SAF. Não está falando da venda para as 77 partes, está falando da criação. Apesar disso, a diretoria tomou uma decisão radical e unilateral, sem consultar o conselho, sua base de apoio, e principalmente o sócio do clube, e retornou na justiça o controle da Vasco SAF, que é aquela liminar do Pedrinho de maio. Sempre defendemos a saída negociada do investidor, prevista em contrato, sem intervenção da justiça. A judicialização trouxe insegurança jurídica à Vasco SAF, afastando potenciais investidores que precisam de segurança, credibilidade e garantias para aportar o tão necessário recurso de que nosso Vasco precisa para voltar às glórias. Estamos vendo o enfraquecimento da nossa SAF e o fortalecimento do associativo. Tudo que não queríamos e lutamos para transformar. O acirramento recente da disputa entre 777 e associativo em relação ao controle da Vasco SAF e sobre a recuperação judicial só contribui para esse ambiente de instabilidade, afugentando investidores. Olha, eu vou ler e vou comentar, cara. Porque não dá para você ler um negócio desse, ficar calado para ler tudo e depois voltar, fica muito cansativo. Aí o Júlio Brandt, os caras que assinaram a carta estão deixando claro que o motivo deles é político. O motivo dos caras é político, né? Porque essa questão de discutir, de querer o acordo pelo investidor, a ideia do Júlio Brandt aí, dos 4 que assinaram a carta, é que eles entendiam que o melhor para o Vasco naquele momento era esperar setembro, que aí o cara não ia fazer o aporte e você pegava as ações e tal, que estava previsto em contrato. Bem, eu quero saber como o Júlio Brandt pode escrever o que está previsto em contrato se ele mesmo disse que não leu. Na época ele disse que não leu o contrato. Ele foi convidado para ler e falou que não leu. Não teve tempo de ler. E até porque deram só uma parte para ele ler, ele não teve acesso e não leu. Ao mesmo tempo que ele não disse que não leu, ele disse que era muito boa a SAF para o Vasco. O Júlio Brandt se mostra muito mais afinado, né, com o discurso da galera do Salgado do que da galera do Pedrinho. Eu discordo totalmente desse ponto de vista dessa carta do item 1. Eu acho que o Pedrinho agiu correto, porque em setembro o Vasco ia retomar o quê? Uma massa falida? O Vasco podia estar fazendo parte de uma massa falida. Ninguém sabia o que ia acontecer no futuro. O Vasco agiu corretamente. O Pedrinho agiu corretamente. Ele foi uma corajosa e salvou o Vasco. E os caras não estão reconhecendo isso por questões políticas. Eu vou voltar na minha fala a explicar essa história de por que questões políticas. Vamos voltar à leitura lá do item 2 deles. No item 2, eles botam aqui a meritocracia. Nossa bandeira sempre foi o profissionalismo. O Vasco voltou a ser um cabide de empregos para amigos, filhos e parentes de quem está no poder. Além disso, irmãs, sócios e amigos de conselheiros aliados são corriqueiramente contratados para atuar em funções importantes da nossa SAF. Cobramos critérios técnicos para essas contratações. Denúncia. Aí eles fazem uma denúncia e aí eu apoio os caras. Aí tem que apoiar os caras. Se está acontecendo isso, se tem irmã de conselheiro ganhando cargo na Vasco da Gama SAF, de secretária, de diretora de alguma coisa, ou de executiva, ou até de escriturária, cargos menores, porque é irmã do fulano, porque é amiga do ciclano. A gente sabe, no futebol a gente sabe que tem. Tem o filho do Edmundo, trabalha na base do Vasco, não, no futebol feminino agora, ele era da base, passou para o futebol feminino, é o Aspone, um assessor de nada, ninguém sabe o que o cara faz lá. É o filho do Felipe que treina no Sub-20, foi contratado para o Sub-20, ganhou salário. É o próprio diretor de futebol, que é amigo do Felipe, é o próprio Felipe, que é diretor técnico, que é amigo do Pedrinho, é irmão do Pedrinho. Então, tem muita coisa aí acontecendo, né? Muito amigo dos amigos. E agora eles fazem a denúncia que até filhos, irmãs de conselheiros estão sendo empregados na Vasco da Gama SAF. Eu acho que tinha que ter dado nome. Só acho isso. Acho que a carta erra quando não cita nomes. Tem que ir lá e registra o nome. É fulano, é ciclano, é belcano. E eles estão alegando aqui na carta que eles querem a meritocracia. Ok, concordo. Desse aqui eu concordo com eles. Aí eles continuam aqui com a questão da transparência. Eles vão falar
agora do item da transparência. Vamos lá ver a carta item de transparência. Atraso na publicação de balancete especial 2024-2025. Conflito de interesse de gestores do clube. Falta de clareza no processo de contratação de pessoas e empresas que servem ao clube são claros exemplos que contrariam tudo o que sempre defendemos e lutamos contra em gestões passadas. A recuperação judicial é outro exemplo, aprovada com rapidez recorde, sem o devido esclarecimento e discussão nos fóruns apropriados, em especial com os sócios. As reuniões não têm transmissão para acompanhamento democrático de todos e não há o devido espaço para que os conselheiros possam expor as suas ideias e debater uma questão tão relevante, crucial e com potencial devastador para o futuro do Vasco. Apesar de eu apoiar a recuperação judicial, eu apoio o mecanismo, mas eu não sei em que base que foi feita, né? Até porque o sócio não teve acesso realmente à recuperação judicial. As reuniões do conselho não foram transmitidas. Aí uma coisa você tem que falar, o Salgado, apesar de ser bem complicada a gestão dele, uma gestão bem ruim, fraca desportivamente, horrorosa em todos os sentidos, gestão de mau caráter mesmo, né? Mal feita a gestão, ela era transparente, porque as reuniões do Conselho eram transmitidas online pela Vasco TV. As do Pedrinho não são. Desde que o Pedrinho assumiu, acabou o negócio de transmissão online de reunião do Conselho Deliberativo. Isso não existe mais. O atraso dos balancetes, o de 2025 já está atrasado também, né? Porque o 2024 era o balancete de 2023, que era da gestão do Salgado. E o 2025 é o exercício de 2024 e já está atrasado. Era para sair agora em final de janeiro, início de fevereiro. Já está em atraso também, mas é previsto o atraso. Isso aí é uma discussão que o cara vai falar. É previsto o atraso, é previsto, né? A gestão pode pagar uma multa, não sei o que, tem lá alguma coisa no como é que fala, no estatuto que prevê o atraso, se acontecer o atraso do balanço. Então o atraso de balanço é previsto. Pode acontecer. Agora, não colocar o balanço, enquanto estiver com atraso, você não tem transparência nas contas, né? Tanto da Vasco SAF como do associativo. Os dois estão com problema, né? A própria juíza pediu o balanço na recuperação judicial e entendeu que não consegue, que a Vasco da Gama SAF está com dificuldade de fazer o balanço devido à falta de documentos que foram extraviados. Aquela invasão lá do perito que o Lúcio Barbosa mandou cortar vários documentos, não é verdade? Então, vamos agora para o item gestão, que é mais uma questão. Gestão. Não vemos claro estratégia para o aumento de receitas, que são fundamentais no processo de reestruturação do clube. Viabilizamos um ótimo patrocínio master, mas o clube precisa de outras fontes. Com isso, o futebol do Vasco agoniza sem recursos para a contratação de peso, que resolvam de fato nossos problemas em campo. Além disso, a comunicação em geral com o vascaíno com o sócio tem sido relegada a segundo plano, pontos que historicamente criticamos de outras gestões. Ele está certo em algum ponto de a comunicação não ser transparente, etc e tal, mas quanto à questão de viabilização do aumento de receitas, elas existem. Você vê o Carlos Amodeu trabalhando, pelo menos na Vasco da Gama SAF, essas receitas existem, cara. E aí, outra coisa que o Júlio Brent às vezes confunde na carta aqui, quando eu falo Júlio Brent, falo os 4 que assinaram, é que eles confundem métodos operantes da Vasco da Gama SAF e do Vasco Associativo. Veja bem, a Vasco da Gama SAF não tem que apresentar nada ao Conselho Deliberativo do Vasco Associativo. Para começar, está perdido no reino de Alice. Né? A Vasco da Gama SAF é uma empresa SA. Ela apresenta as coisas para o seu Conselho Administrativo. Ponto final. O associativo que tem que discutir as suas situações lá no Conselho Deliberativo. Quer ver uma coisa? A recuperação judicial do Vasco é da Vasco da Gama SAF e do Vasco Associativo. A do Vasco Associativo tem que ser debatida no Conselho Deliberativo. A da Vasco da Gama SAF não. É no Conselho Administrativo da SAF. Ponto final, meu amigo. Ele está querendo o quê? Que seja discutido o quê? Ele não é obrigado a levar a discussão da SAF para dentro do Deliberativo, mesmo sendo associativo hoje, liderando a SAF. Então, tem uma rusga aí, tem um mimimizinho aí, tem um pouco de vaidade nessa cartinha deles aí, né? Vamos continuar com São Januário e a torcida. Vamos ver aqui, São Januário e a torcida, é o item 6, está acabando. Item 5. Graças ao esforço do prefeito Eduardo Paes, o Vasco tem a oportunidade única de reformar e ampliar o nosso tradicional caldeirão. Porém, até hoje, não há notícia de incorporadores interessados na compra do potencial construtivo que viabilizará a reforma. Com o estádio ainda acanhado e desconfortável, o sofrimento para quem deseja assistir os jogos aumenta, com um programa de sócio-torcedor confuso e sem avanços. Outras meias verdades, né? Primeiro, o esforço não é só do Eduardo Paes, o esforço foi do Pedrinho. O Pedrinho também participou de todas as reuniões,
A gente tem que ser justo aqui. O cara batalhou, o cara participou, o cara esteve junto com os vereadores. Não foi um esforço somente do Eduardo Paes. O Eduardo Paes até politicamente fez acontecer, mas o Pedrinho esteve presente em todas as reuniões, explicando todo o projeto. Quanto à questão de buscar os incorporadores para comprar o potencial construtivo, eu acho que o Pedrinho precisa fazer uma reunião e demonstrar isso aos sócios do Vasco. Aí esse parágrafo tem razão. Quanto à questão de o programa de sócio-torcedor confuso e sem avanço, também acho. É um programa meio esquisito, a gente não consegue entender muito bem os benefícios, não ficam muito claros no programa do Vasco, tem que ser refeito. Existem programas melhores. O Vasco tinha até contratado um profissional que é especializado em reforma de sócio-torcedor. Ninguém fala mais onde está esse cara. Não sei nem se o cara está lá no Vasco ou não. O cara não dá entrevista, o cara não fala. É a falta de transparência, né? E aí agora, por último, eu acho que é o item do futebol forte, né? Acho que agora é a história do futebol forte. Futebol que seria a área de grande destaque também tem deixado a desejar. Contratações fracas, caras, sem critérios claros e objetivos. Está falando de Jean Davi e Maxime Domingues, né? Na verdade, são 1,5 milhão de euros e dólares, respectivamente. Os caras têm contrato de 5 anos. E com atletas sem condições físicas e nem técnicas de jogar no Vasco. Onerar os cofres do clube. Falta a apresentação de um projeto estruturado para as divisões de base, que hoje está recheada de profissionais sem currículo, os amiguinhos que estão lá, à altura do Vasco, além de quase nenhuma transparência na negociação e liberação por incapacidade técnica de jovens da base. Eu já venho falando isso aqui no canal há muito tempo, né? Isso aí eu concordo com a galera que assinou essa carta aí. O Vasco está liberando o jogador da base sem nenhuma transparência, sem nenhuma explicação. Por que o Vitão, que é um zagueiro de seleção, foi liberado? Por que o Raí, camisa 10 de seleção brasileira do Sub-17, foi liberado? O que aconteceu? Por que o Lucas Eduardo, um zagueiro que foi capitão de uma geração vitoriosa da base do Vasco, do Sub-15, Sub-17, Sub-20, hoje está fedendo a peixe lá, treinando em separado no Vasco? São coisas que têm que ser explicadas. E aí eles terminam a carta dizendo que o descumprimento desses pontos nos levou a agir com sinceridade e transparência com colegas de conselho, beneméritos, sócios e torcedores vascaínos que nos confiaram seus votos e apoio. Sendo assim, sentimos a obrigação de apresentar ao excelentíssimo senhor presidente do Conselho Deliberativo nossa carta de renúncia. Como vascaínos apaixonados, continuaremos a apoiar o clube e dar toda a assistência necessária que nos for demandada. Também seremos vigilantes. Vamos fiscalizar e cobrar a atual diretoria em todos os pontos pelos quais sempre lutamos. Estaremos ao lado dos sócios. Queremos que a sua vontade prevaleça e o modelo SAF seja retomado com a venda para que o clube recupere sua credibilidade e capacidade de investimento. Esperamos que a vontade do sócio seja respeitada e que o modelo SAF seja retomado ainda esse ano. Bem, eu vou dar a minha opinião. A minha opinião. E tomara, estou falando aqui dentro, é a minha opinião. E eu vou rezar muito todos os dias para que a minha opinião esteja totalmente errada. Legal? Então, prestando atenção no que eu estou falando. Eu vou dar a minha opinião e estou rezando para que eu esteja muito errado. Vamos lá. Para mim, alguns pontos da carta, como eu coloquei aqui, eu concordo. Outros pontos eu discordo. Ok. É minha opinião. Mas eu acho que esse movimento é um movimento extremamente político. Ele traz uma ruptura, ele traz um problema na gestão do Pedrinho, porque isso pode gerar uma onda de renúncias, porque o Brant, ele é um cara que consegue agregar pessoas ao lado dele, é um político do Vasco já bem experimentado, né, com 2 eleições, uma ele foi roubada do Alexandre Campelo, a outra ele perde para o Salgado, e na terceira ele deixa o Pedrinho vir nele. O grupo dele é esse, Pedrinho, Edmundo, Felipe, papá. Esse rompimento com o Pedrinho, né, das duas umas, ou é um grande teatro da Sempre Vasco, querendo criar um subgrupo dentro do próprio grupo para que se perpetue no poder, caso dê um problema muito grande com o Pedrinho até o próximo ano, que é o ano que vem, final do ano que vem tem eleição. Então, se em 2026 o Pedrinho cair algum descrédito, ficar desacreditado, os caras rompem agora com a gestão para tentar uma eleição lá na frente. E manter os mesmos caras se manterem no poder. Não, eu briguei com o Pedrinho, eu sou contra o Pedrinho, eu sou adversário. Mentira, não é. Isso é uma possibilidade. E a outra possibilidade é a ruptura mesmo pelo poder. Rompe mesmo, não é teatro, rompi mesmo, briguei, não quero mais saber de vocês porque eu
vou angariar galera para montar uma chapa, porque eu quero ser o presidente, porque eu quero também vender. Eu também quero a minha parcela aí, cara. Eu quero vender a Vasco da Gama SAF. E o Pedrinho, eu estou vendo que o Pedrinho não vai conseguir vender. Se ele não vai conseguir vender, ele vai deixar tudo pronto, que venda eu. Por que eu vou apoiar ele para ele ganhar e eu não ganhar? Então, que venda eu. Então, no último ano vai ser a guerra para ver quem vai vender a SAF. Se não vender agora, porque provavelmente eu não consiga vender agora, como o arbitral deve acabar só para meados do ano que vem, no final do ano que vem vai estar a discussão da venda da SAF. E aí, então, se é para o Pedrinho vender, vendo eu, porra. Ele já está colocando na carta que praticamente ele disse isso. Foi ele que trouxe a Betfair para o Vasco. É verdade. Foi ele que trouxe a Betfair para o Vasco. Foi ele que apresentou o pessoal da Betfair para o Lúcio Barbosa. Né? O Lúcio Barbosa trabalhou com ele, trabalhou com o Júlio Brandt. E ele tem conhecimento que o pessoal, o dono da Betfair em Londres, esteve com o Júlio Brandt. O Júlio Brandt conhece o cara. Eu acho que é amigo do Júlio Brandt. O Júlio Brandt trouxe o cara até o Brasil no dia do lançamento da Betfair, etc. e tal. Ok, cara, mas já botou na carta que trouxemos, não sei o quê, como já está mostrando uma plataforma política do que ele fez. Então, a verdade é a corrida do ouro, meu amigo. Já se percebeu que a SAF não vai ser vendida. E se eu estou certo, os caras já estão de olho nas eleições de 2026. Então, rompe agora, porque esse é o caminho. Como foi, quer ver? André, será que isso é possível? Dá um exemplo agora recente. A gestão do Adriano Campelo, quem era o diretor financeiro do Alexandre Campelo? Você sabe quem era? Era o Adriano Mendes, que rompeu com o Campelo no último ano e migrou para a gestão do Salgado. Foi o Adriano Mendes, cara, que queria ter se tornado CEO da SAF e acabou indo o Luiz Melo. E aí deu um rompimento lá dentro. Vasco é interesses pessoais. Nenhum desses caras quer o bem do Vasco pelo Vasco. Até querem o bem do Vasco, mas ele também tem que se dar bem junto. Abre o olho, torcedor vascaíno, abre o olho, associado do Clube de Regatas Vasco da Gama. Tá falado? Bem, é isso. Queria deixar, não sei se ficou grande o vídeo, mas eu queria deixar essa explicação, porque a gente precisa ficar atento quanto a esses movimentos políticos do Vasco. Isso não é importante. Isso é importante, sim. Esses caras fazem essas coisas e depois você vai estar lá gritando, discutindo, fora fulano, fora ciclano, tudo canalha, tudo bandido, mas o movimento começa agora, cara. Então você tem que ficar de olho agora no que está acontecendo. Tá falado? Comenta aí o que você acha. Eu espero que eu esteja errado, que a minha opinião esteja errada. Eu dei 2 caminhos na minha opinião sobre esse movimento. Espero que eu esteja errado nos 2. Espero que eles estejam sendo super sinceros no movimento deles, que realmente eles estejam rompendo por causa dessas questões filosóficas, interpretativas e pessoais do processo de gestão do atual presidente, mas eu acho que essa ruptura é uma tentativa de desestabilizar a gestão para que eles possam ser beneficiados e serem os próximos gestores. Fica de olho nisso, sócio do Vasco. Você que vota, fica de olho nisso. Tá falado? Fique com Deus. Até amanhã. Amanhã não vai ter vídeo de manhã, né? Amanhã a gente não faz vídeo assim 8 horas da manhã. Amanhã não tem café do gigante. A gente vai colocar um vídeo perto da hora do almoço e depois a gente vai entrar com a live de tarde do pré-jogo. Amanhã tem Vasco e Flamengo. Aliás, é Flamengo e Vasco no Maraca. Acho que tem mais de 30 mil ingressos já vendidos para a decisão. Como o nosso Portuga falou, Nuno Moreira, Flamengo não é nenhum bicho papão. Vamos partir para dentro, vamos ganhar. A gente fala de futebol amanhã. Tá falado? Galera, fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.